Olá, eu me chamo Maria Camila Moura e hoje a gente vai fazer uma live sobre o filme Soul e o tal propósito de vida, né? Vou só colocar aqui nos comentários o colocar aqui o título, caso alguém chegue depois. Sejam todos bem-vindos. Ok. Obrigada pela companhia, pessoal. Espero que a gente tenha uma boa conversa, né? Muito obrigada. Então, vamos lá. A ideia de fazer essa live foi porque surgiu muitas perguntas no saque. Se eu tinha visto o filme Soul, o que é que eu achava, a diferença de missão e propósito. Enfim, né? É um filme que suscita muitos assuntos, né? E me deu vontade de conversar com vocês. Então, como é que a gente vai fazer hoje para otimizar nosso tempo? Primeiro eu vou dar uma breve introdução em relação ao filme. Vou falar um pouquinho do enredo, mas sem grandes spoilers, né? Porque eu sei que tem muita gente aí que ainda não viu, então eu não quero estragar a surpresa para quem não viu ainda. E também vou trazer alguns conceitos, né? Como flow, missão, propósito e, claro, né? Reflexões aí que o filme possa ter suscitado, né? O filme, para quem não viu, é belíssimo. Existem vários motivos para você assistir a esse filme, né? Desde a qualidade técnica do filme, que é maravilhosa, a trilha sonora, que está impecável, impecável. A Pixar também deixou, nessa animação, ela deixou o Joey, que é o nome do personagem principal, né, como seu primeiro protagonista negro. E também o filme ele tem um final em aberto, que eu acho que também nos cativa, e muitas reflexões sobre diversos temas e conceitos. E é sobre, né, a nossa fala aqui vai girar mais em torno desses conceitos, dessas reflexões que o filme possa ter suscitado. Eu acho que para cada pessoa traz algumas, e eu tentei contemplar várias aqui, espero que dê tempo da gente falar tudo, ela vai dar tempo, na verdade, né? Assim espero. Bom, então vamos lá. Apesar de ser uma animação, que muitas pessoas, né, associam a crianças somente a animação, o filme ele vai ser interpretado pelas crianças de uma maneira e pelos adultos de uma outra maneira, né? Por quê? Porque a gente pode categorizar o filme Soul como uma narrativa alegórica. O que é, né, narrativas alegóricas? É quando a gente tem algo que pode ser visto para além do literal, para além do concreto. Então, no filme você pode interpretar várias situações, você pode trazer diversos símbolos, você pode trazer diversas ponderações que ultrapassam a cena concreta. Então, muitas vezes a criança ela vai assistir o filme e ela vai entender de uma maneira bem literal, bem concreta, e o adulto vai assistir o filme e vai entender aquilo ali de uma maneira simbólica, né? Por isso a riqueza do filme, por isso o filme está sendo tão falado, né? Sendo animação e sendo debatida aí em todo lugar agora, né? Então, também se a gente introduzir, quando eu vi o filme, me lembrei muito, né? E quis trazer aqui para vocês a diferença de arte e entretenimento. Por quê? Longe de mim fazer uma definição de arte é um assunto polêmico e que até hoje, né, não há consenso sobre o que é arte e o que não é. Mas uma definição que eu gosto, como é que é? É como se fosse mais ou menos assim. O entretenimento ele é algo que eu tenho aquele prazer ali no momento, eu tenho aquele prazer ali na cena que eu estou vivendo, né, vendo um filme, enfim, lendo um livro. E quando eu encerro aquele momento, eu encerrei o filme, encerrei o livro, pronto, sigo minha vida. E a arte, ela vem como isso que após o momento, após a leitura do livro, após ver o filme, aquilo ali continua a ecoar em mim. Aquilo ali continua a dialogar comigo, né? São coisas que ficam conversando com a gente para além do momento vivido. Então, quando eu terminei de ver o filme, esse filme conversou comigo ainda um bom tempo. Mas pelo saque deu para perceber que ele conversou com muita gente também, né? Para além do momento, né, em que se estava assistindo. Então, pensando nessa definição de arte, eu considero o Soul uma obra de arte, né? Um filme de arte, que ele conversa com a gente pós-filme, né? Então, gente, vamos dando seguimento, eu prometo tentar não dar spoilers, né? Assim, o que eu vou falar vai dar seria mais ou menos o que uma pessoa veria no do enredo em si, né? Para tentar não dar spoilers, para a gente ficar mais no campo da reflexão.
Seria mais ou menos o que uma pessoa veria num trailer, numa sinopse, mas é claro, eu vou ter que entrar em determinado ponto na narrativa em si, no enredo em si, para a gente poder pescar os elementos das nossas reflexões, né? Então, eu espero que dê certo de não dar tantos spoilers para não estragar aí para ninguém. A Leila tá falando que assistiu há uma semana e ecoa até hoje nela. Penso diariamente na mensagem do filme. E também, Leila, eu fiquei pensando, aquilo ali ficou ecoando em mim tanta coisa, né? Então, vamos aqui, tomara que essa live ecoe aí para depois desse momento aqui também, né? Porque gera reflexão. Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria começar falando, gente, é que me perguntaram muito, nem tinha visto isso na minha cabeça, mas no direct me perguntaram muito se era um filme espírita, né? Porque o nome é Soul e fala de almas. Então, não sou espírita, não tenho propriedade da doutrina, mas na minha concepção do que eu entendo ali sobre espiritismo, não é de modo algum um filme espírito, pelo contrário, acredito que há uma concepção bem judaico-cristã assim, dele, porque o filme em momento algum faz menção à reencarnação, né, em se dialogar com mortos, em mérito de evolução para as almas, enfim, não é minha área, mas só, né, como surgiu muito no direct, eu respondi exatamente isso. Então também trouxe aqui, caso alguém esteja, mas será que é um filme espírita ou não? Não considero de modo algum, né, que se encaixe, né? E antes da gente falar do enredo do filme, de algumas reflexões, eu queria lembrar duas coisas que a gente conversou aqui. E uma delas está até nos destaques de uns 2 anos atrás. Um é sobre aquela frase, né, que a gente já falou, sobre o eu vou ser feliz quando... 3 pontinhos. E a outra é a diferença de meta e processo. E aí está nos destaques, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Sobre essa questão do eu vou ser feliz quando, o exemplo que eu trouxe aqui uma vez, que eu vou trazer novamente, é do Clóvis de Barros Filho, um professor que eu admiro muito. O que é essa questão do eu vou ser feliz quando? Que eu acho que o filme, o Soul, ele bate nessa tecla também. É essa ilusão que a gente tem que vai chegar em determinado ponto da vida em que a gente vai ser feliz a partir de certos elementos. Então, eu vou ser feliz quando eu passar no concurso. Eu vou ser feliz quando eu comprar a minha casa. Eu vou ser feliz quando eu tiver o corpo X. Isso é uma ilusão, né? E aí, qual é o exemplo que o Clóvis traz para a gente entender essa ilusão do eu vou ser feliz quando e que o filme Soul bate bem na tecla? Ele vai dizer que quando a gente está no ensino fundamental, a gente pensa, não, aqui é muito ruim, mas eu vou ser feliz quando eu entrar no ensino médio. E aí a gente entra lá no ensino médio e aí a gente percebe, não, mas eu tenho que passar no vestibular, né? Então eu vou ser feliz quando eu entrar na faculdade. E aí a gente entra na faculdade, não, agora eu vou ser feliz, né? E aí quando a gente está na faculdade, a gente percebe que não, que a gente tem que ter um estágio. Mas aí, ok, não, quando eu tiver um estágio vai dar certo, né? E a gente consegue o tal do estágio. E aí quando a gente está no estágio, a gente vê que a gente sabe assim, o último elemento da hierarquia. Então a gente, não, mas eu vou ser feliz quando eu for efetivado. Então a gente vai, a gente consegue ser efetivado. Mas é quando a gente é efetivado, a gente entende que naquela hierarquia da empresa, a gente está lá no subsolo. Não, mas quando eu conseguir minha promoção, aí a vida vai ser boa. Aí eu consigo a promoção. Não, mas é porque eu tenho que ter promoção tal, e a gente vai crescendo promoção 1, 2, 3, a gente chega CEO da empresa, e quando a gente chega a ser CEO da empresa, não, eu vou ser feliz quando eu me aposentar. E aí quando a gente se aposenta, vem aquela famosa crise, né? Porque eu não tenho mais um quando, então agora é viver. E como as pessoas não são acostumadas a viverem, ficam num limbo, não sabem bem o que fazer com o seu tempo, né? Então, o filme ele vai relatar muito sobre essa ilusão do eu vou ser feliz quando. E a gente vai já, quando a gente adentrar no enredo, sem grandes spoilers, mostrar essa relação. E o outro ponto, que é o que eu falei que está nos destaques, mas que eu quero esclarecer antes, para daí a gente fazer as nossas reflexões juntos, é sobre essa diferença de meta e processo. A gente está numa sociedade em que a gente tem que ter metas o tempo inteiro, e claro, sim, temos que ter nossas metas, mas tudo é aquela questão da calibragem, né, gente? Às vezes a gente fica tão obstinado com a meta que a gente negligencia o processo até alcançar a meta. Então, o exemplo que eu trouxe nos destaques é de uma pessoa, né, que eu conheci, que a meta dessa pessoa era ser Ironman. Para quem não sabe o que é um Ironman, é uma competição em que a pessoa tem que fazer 180 km de bike, 42 km de corrida e 4 km de nado. Ou seja, você tem que ter um preparo físico tremendo de meses para chegar nessa meta, né? E aí, durante o processo, para essa pessoa se tornar Ironman,
Foi muito desgastante, ele deixou de deixar os filhos na escola, né, porque tinha que treinar, era cedo, ele deixou a vida sexual, né, a desejar, porque não podia se cansar, porque tinha que acordar muito cedo, nananã. Começou realmente a não ter mais vida social também, porque não podia sair para comer, porque a dieta era extremamente restritiva. Então, ele conseguiu ser Iron Man? Conseguiu. Palmas, meta batida. O que mais que ele conseguiu? Um divórcio, né? Então, assim, a meta em si, não estou dizendo que a meta é nobre ou não é. A questão, a meta ser nobre ou não, não é tão importante. O que importa é o processo para alcançar essa meta. Algumas pessoas que eu conheço e sou amiga também tiveram essa meta de ser a mesma meta, de serem Iron Man. E sendo que o processo foi gostoso, agregou a família, chamava a esposa para ir treinar junto, aí apresentava o filho para o esporte, fazia uma coisa ou outra. Então o processo, né, foi bom, a família ficou torcendo para aquela meta, todo mundo junto, porque a pessoa soube agregar. Então a meta em si, se é boa, se é má, não importa. O processo é que deve ser realmente bem cuidado, né? Não é que a meta não importe, corrigindo, né? Algumas metas não iremos compactuar, né, gente? Acho que vocês entendem. Mas o processo é que tem que ter um lugar de destaque, né? Então, dito isso, vamos lá para o enredo do filme, né? No filme, o Joey, que é o personagem principal, é o protagonista, né? Ele ama jazz, ele é músico, o sonho dele é brilhar nos palcos de Nova York, aqui para quem conhece essa realidade, né, da cena jazz de Nova York, quem já foi, sabe que é incrível, até quem acompanha aqui mais de um ano, sabe que ano passado a gente ficou 4 semanas lá fazendo um tour de jazz, né? Fomos para vários, né, pequenos locais, né, bares só de jazz, porque realmente é uma cultura de jazz muito grande que não sei se tem em outro lugar do mundo, não conheço, né? Mas que, assim, vibra, sabe? Faz pulsar um leigo, como eu que não entendo nada. Você imagina quem vive a música, né? Como o Joey, nosso personagem. E o sonho dele era esse, mas ele era um professor de música em uma escola, ele não brilhava nos palcos da cena jazz de Nova York. Ele era professor de música e de uma turma, sabe, aquela coisa bem caricata, o filme vai mostrando, uma turma que não é muito motivada, que ninguém tá nem aí. Ele vai lá, tipo, ele quer fazer com que as pessoas se empolguem, mas assim, ele era, não dava, sabe? Então ele não tinha uma realização profissional. Ele era um adulto frustrado com a carreira, ele era um adulto que não gostava muito ali do que ele vivia. E apareceu uma oportunidade dele tocar com o quarteto, com a banda lá de jazz, em que tinha uma saxofonista muito famosa. E os olhos dele brilham, e ele fica, não, agora eu vou ser feliz. Lembra do eu vou ser feliz quando? Então, não, ele agora, ele ficou muito empolgado, a minha vida vai mudar, né? Depois disso, acontece que na véspera do tal, né, show, queria ser feliz quando acontecesse, ele sofre um acidente. E quando ele sofre esse acidente, ele fica em coma, né? Gente, isso aqui tudo vocês encontram no trailer, tá? E quando ele fica em coma, ele vai como se fosse para essa outra dimensão, e ele tá numa esteira, que é o lugar para ir, eu vou dizer céu, tá? Mas eu não sei, diga o nome que você quiser. Para ir pro céu, para ir pro além, pro que você quiser dizer. E aí nessa esteira, quando ele se toca que ele tá em coma, que ele tá morrendo, né, e que ele vai para essa outra dimensão, ele não aceita. Ele não aceita porque ele não pode morrer sem cumprir esse grande propósito que é ser um músico na cena jazz de Nova York, né? Então, não. E ele tenta sair dessa esteira, ele corre, ele faz mil coisas, que aí os detalhes da narrativa vejam lá, né? E quando ele tá obstinado a querer cumprir esse propósito. E como ele tenta escapar dessa esteira, ele acaba caindo em uma outra dimensão. Essa outra dimensão que ele cai é uma dimensão em que existem as almas novas, as almas que ainda não nasceram. Então elas não são nem nomeadas, elas são números, né? E quando ela cai nessa outra dimensão, que tem essas almas novas, em que essas almas são preparadas para virem à Terra. Então, mostram lá elas ganhando traços de personalidade. Isso eu achei super bacana, porque muitas pessoas acham que a personalidade ela é formada somente pela história de vida. Não, existe um componente biológico componentes biológicos na nossa personalidade, o nosso temperamento, claro, entre outras questões.
E aí o filme vai mostrando as pessoas ganhando traços de personalidade, se preparando. E para a alma, né, que ainda não nasceu, vir ao mundo, ela tem que ter alguma, eu vou falar aqui, paixão. Ela tem que ganhar como se fosse um passaportezinho para poder adentrar a Terra. E lá ele encontra nesse local a alma 22, né? A alma 22, que é uma alma que se recusa a vir à Terra, porque ela não encontra essa paixão, esse propósito. Vou falar aqui ainda os termos meio misturados, mas a gente vai destrinchar, tá? Já já. Então ela não tem esse passaportezinho para vir à Terra. E essas almas que não estão encontrando essa paixão, elas ganham mentores para poder encontrar esse algo, né, que as façam pulsar, que as façam vibrar e viver, né? Literalmente, né? Que aí elas passam a viver na Terra. Sendo que essa alma 22, ela, enquanto a gente tem lá o Joey, que não quer morrer, não quer sair da Terra de jeito nenhum, tá ali lutando para voltar, né? A gente tem a alma 22 que não quer vir à Terra de jeito nenhum. Um está obstinado com o seu propósito e a outra está achando que não existe propósito, não quero nada disso aqui, né? E essa alma 22, ela teve grandes mentores, né, para tentar encontrar seu propósito. Mostra até lá um psicólogo extremamente famoso, até o autor desses livros aqui, que é o Jung, né? Muito, assim, quem é da psicologia vai saber quem é. E aí acontece algo, que eu não vou entrar em detalhes para não dar spoilers, e os dois vêm à Terra, né? Eles vêm, ela sem nem esse passaportezinho assim, ela vem pra Terra, ela e o Joey. E quando ela vem pra Terra, acontecem duas coisas que eu queria destacar. O Joey, então, lembra que ele teve um acidente na véspera de tocar, né, no grande evento? Então ele acaba que ele toca nesse evento. Lá ele fica naquele êxtase, super feliz. E aí quando termina, ele chega lá pra diva do jazz, que ele admirava tanto, e amanhã? Amanhã a gente volta e faz tudo igual. Então, aquilo que era eu vou ser feliz quando é desmascarado, né? Então era só isso, né? Então, e quantas vezes a gente não vê, né, a pessoa, e eu vejo muito com concurseiro, a pessoa tem certeza que ela vai ser a pessoa mais feliz do mundo quando passa no concurso. E ela passa, ela começa a ganhar dinheiro dela, ela fica ali feliz 1, 2, 3 meses, e depois ela... E é isso? Compra casa? Eu não ia ser feliz para sempre depois que eu comprasse minha casa, né? Eu não ia ser feliz quando eu vestisse 36, né? Então, o filme ele traz muitas reflexões sobre essa questão de eu não vou ser feliz quando eu bater minha meta. Eu vou ter o prazer momentâneo de atingir algo, de ter autoeficácia para cumprir minhas metas, mas isso também vai passar, né? E isso, assim, é algo que a gente... E nessa hora do filme, também tem um trechozinho que eu achei brilhante, que eu acho que vale trazer pra gente refletir. Que quando, tá justamente nessa hora que a farsa do eu vou ser feliz quando é desmascarada pro Joey, conta uma história pra ele, né? E quem conta, como conta, depois vocês veem, que falam que tinha um peixinho, né, que chegou para um ancião e aí falou, eu tô procurando o oceano, é mais ou menos assim, né? Eu tô procurando o oceano, onde é que tá? Você sabe onde tá o oceano? O peixe, ou seja, lá, né? E aí o ancião chega para ele e fala, não, mas você tá no oceano. E o peixe fala, não, isso aqui é só água, né? Não é, então não sei qual a interpretação que vocês fazem disso, a gente vai destrinchando um pouquinho hoje ainda, mas muitas vezes a gente tá com coisa linda que é a vida e a gente não tá vivendo. Muitas vezes a gente o peixinho tá nesse oceano, mas ele isso aqui é só água. Então a vida às vezes se basta. A água se basta muitas vezes, né? Mas acham que não, que tem que ser algo extraordinário, como a nossa cultura, né? Que eu tenho muitas ponderações, nos prega, né? Então, enquanto o Joey teve essa experiência a voltar para a Terra, de atingir a tal da meta e ter desmascarada essa questão do eu vou ser feliz quando, a alma 22, que não tinha uma meta, que não tinha um propósito, ainda tudo misturado, que já destrincha, ela começa a ter os prazeres cotidianos. Então ela se encanta pelo sabor da pizza, ela se encanta por odores, por texturas, pelo visual de tudo, pequenas coisas pequetitas, sabe? Então, assim, ela fica lá
Alguém perguntou aqui, esse filme é espírita? Não, gente, eu falei no comecinho da live que não é. Não vou olhar os comentários, senão eu fico querendo responder. Então eu vou voltar pra cá, senão não. Mas já vou olhar todos os comentários, ok? Então, voltando. Então, a alma 22, ela encontra esses prazeres, né, pequeninos da vida mesmo, né, comer pizza, sentir texturas, caminhar, sentir o vento, que é o que o Joey, na obstinação dele da meta, não tem, né? Ele fica só lá atrás do oceano e não vê a água, né? E ela fica vendo essas questõezinhas. Mas depois, então, assim como o Joey teve uma crise, porque... Estou chamando de crise, tá? Quando ele vê que tocar na cena jazz de Nova York não é suficiente, a Alma 22, apesar dela ter tido todo esse prazer e ter gostado de viver, ela também tem o seu momento, né, de reflexão e uma pequena... Na verdade, ela teve uma crise, sim. Quem vê o filme vai entender. Porque, apesar de ter gostado de viver, não tinha um nome a meta dela. Ela não tinha o tal propósito, ela não sabia qual era a missão dela. Ela até cai num limbo lá, que não vale a pena a gente trinchar agora pela questão do tempo, senão a gente vai abordar tudo. E para não dar spoilers, que eu não sei falar dessa parte sem dar... Então ela até vai para um limbo das almas perdidas, em que são almas que estão obstinadas. Por exemplo, workaholics, então a pessoa só está lá, dinheiro, 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 trabalho, trabalho, trabalho. E ela fica obstinada num ponto também, que é qual é o meu propósito, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, qual é, eu não tenho propósito. Então ela também, do mesmo jeito que ele ficou obstinada no propósito, ela ficou obstinada em ter um sem ter. Para ela não era suficiente ela gostar de viver, né? Porque... E aí é uma crítica social tremenda, né, que o filme faz, que é essa mentalidade que a gente sempre bate aqui na tecla, de que você tem que ter alto desempenho, alta performance, né, essa mentalidade coaching de sucesso o tempo inteiro, que você tem que estar o tempo todo galgando coisas novas. Então, como ela não tinha isso, mas ela era ótima em viver, ela descobriu a paixão dela em viver, né? E aí fica até a dica para quem quiser, a gente fez uma live muito boa, uma live aula sobre Sociedade do Cansaço, um livro do Byung-Chul Han, né? Que acho que vale a pena ver, que conecta com esses assuntos que a gente está conversando hoje, né? Então, assim, o filme ele vai trazendo uma série de reflexões filosóficas e sociais. É pano para manga para muito assunto, para muita reflexão. E eu acho impossível não é, né? Mas é improvável que a gente veja essa riqueza que o filme nos traz sem pensarmos sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria postura. Se não estamos também caindo nessas almas perdidas de qual é o meu propósito, o que é que eu tenho que fazer, e agora, né? Se a gente não está realmente em busca do oceano e achando que é só água, né? Eu quero a vida, mas a vida é o cotidiano, né? E a gente está deixando passar muita coisa, né? E aí, para a gente começar então aqui a refletir sobre conceitos, que eu quero... Lá no comecinho a gente falou que ia começar sobre alguns conceitos, né? Eu queria que a gente começasse aprendendo um pouco sobre a questão do flow, mas só ler aqui uma coisinha. Ok, falando sobre essa questão da produtividade exacerbada, assim, a nossa sociedade, ela exalta, né, o trabalho enquanto eles dormem, só esquecem de dizer, né, infarto enquanto eles sobrevivem, né, e vivem. Então, para a gente começar essa última parte aqui da nossa live, e aí depois eu olho os comentários com calma, eu queria que a gente aprendesse o conceito de flow. Não sei se alguém conhecer e quiser, né, se quiser dar um feedback, se conhece ou não o conceito de flow, acho que poderia ser legal, né? Flow, e eu vou falar o conceito, depois a gente conecta com algumas coisas do filme. Flow, gente, é um conceito que foi trazido por um teórico da psicologia positiva, né? O que é o flow? A primeira imagem, quando eu penso em flow, sempre me vê uma bailarina. A bailarina, ela tá ali fazendo movimentos extremamente complexos, de uma complexidade que a gente não consegue imaginar, mas ela faz parecer muito fácil. Ela faz aquilo ali parecer algo até banal para ela, né? A gente fica assim, mas ela faz uma fluidez. Então, o flow, ele diz quando eu estou em um movimento que eu não vejo o tempo passar, em que as coisas fluem. Essa noção de tempo, ela é um pouco perdida. Você vê uma bailarina dançando, parece que ela não está no mesmo tempo que eu, ela está em uma outra dimensão, né? Então, qual é o princípio mesmo do flow, além de ser uma atividade que eu estou envolvida, em que eu não vejo o tempo passar? Normalmente tem que ser um desafio, algo que me desafie na medida adequada. Por exemplo, não pode ser tão desafiador a ponto de me deixar em estresse, em exaustão, quando eu tô correndo. Se eu tô correndo muito acelerada,
aquilo ali vai me deixar um pouco esbaforida, vai ficar um pouco assim, não vai ser legal. Uma pessoa que está jogando videogame, alguém pode ter flow jogando videogame, né? Ela tá ali jogando, se for muito difícil, ela fica com raiva, joga o controle, aquela coisa toda. Se for muito fácil, então se eu vou pra corrida e aí às vezes eu tenho que acompanhar um colega, sei lá, e tá muito lento, às vezes, sabe, fica um pouco entediante. Se no jogo lá do videogame da pessoa, ela tá no nível, ela é no nível 8 e ela tem que jogar com os colegas nível, que estão no nível 3, fica muito bobinho, sabe? Ela fica meio entediada. Então, o flow é essa medida adequada de desafio para a pessoa, não é para o padrão, para os outros. E quando a gente encontra um desafio adequado, ele é difícil o suficiente para me motivar a fazer, mas ele é tranquilo o suficiente para me sentir num conforto e numa segurança. Então, o flow que é esse conceito do Mihaly, da psicologia positiva, ele é encontrado no filme. E ele é encontrado tanto pelo Joey como pela Alma 22, né? O Joey, quando ele tá tocando, né, lá o jazz dele, ele entra em flow. Você vê, ele parece que ele tá ali, é um desafio na medida certa. Ele se envolve, ele não vê o tempo passar, é bonito de ver. E a Alma 22, ela também entra em uma espécie de flow. Quando ela tá vivendo, quando ela tá comendo pizza, ela tá ali comendo pizza, ela vai... Parece que ela tá em outra dimensão, né? E um dos conceitos que a gente vai ver os estudos de psicologia positiva, de felicidade e bem-estar, que é o que a psicologia positiva estuda, né? Tem uma pós-graduação também em psicologia positiva, é que a necessidade do flow no nosso cotidiano. Sendo que a maioria das pessoas, elas acham que a gente só pode ter flow em coisas muito nobres, né? Em metas muito no trabalho. Não, eu posso ter flow no meu videogame, na minha corrida, né? No comer pizza. Não é só tocando jazz, né? E isso na sociedade, ela vai deixando muito para lá, né? Ainda nessa questão dando seguimento aqui por causa do horário, né? Ainda dando seguimento aos conceitos, outra coisa que me veio muito forte quando eu vi o filme, e aí aqui mais pessoas devem conhecer, me veio muito forte o livro do Viktor Frankl. Eu não sei nem se ele tá aqui, mas se tiver, tá não. Senão eu mostrava para vocês, mas ok. Que é o Em Busca do Sentido. Né? O Viktor Frankl, ele era, bem breve, né? Mas eu recomendo, é um livro bem bacana até. E aliás, já recomendei, até, eu recomendo tanto livro pra você, gente, que às vezes eu esqueço que eu já recomendei, mas eu acho que tá até no feed esse, né? O Viktor Frankl, ele era um psiquiatra, né? E ele acabou indo na época da Segunda Guerra, ele foi prisioneiro de campo de concentração, ele era judeu, né? E passou por atrocidades e tal. E o Frankl, ele vai nos dizer que quanto mais a gente busca a autorrealização, nessa questão, essa obstinação das almas perdidas lá do flow, lembram? Mais a gente deixa de atingi-la, né? Quanto mais a gente fica... eu gosto muito de um exemplo, assim, sabe? Quando a gente quer muito conseguir uma coisa, a gente quer tanto que a coisa escapa. A gente aperta tanto que a coisa escapa aqui da gente, né? E o Viktor Frankl vai trazer, não só nesse livro, mas na sua teoria, né? Que quanto mais a gente se esforça para ter autorrealização, mais ela vai nos escapar. Porque a autorrealização, para ele, vai ser uma consequência da nossa autotranscendência no nosso existir cotidiano. Então, fica muito claro na teoria do Viktor, principalmente nesse livro Em Busca de Sentido, porque imagina só que ele era médico, psiquiatra. E aí, era psiquiatra. E agora eu fico confusa se ele era neurologista. E, de repente... Então ele tinha as aspirações dele, os propósitos dele, né? As metas dele como médico. Ele estava até na época que ele foi para o campo de concentração, ele estava com um artigo no bolso que ele queria publicar, era a meta dele. Sendo que, a partir do momento que ele vai para um campo de concentração e que ele é só mais um judeu sendo maltratado, sendo posto em todos os tipos de situações degradantes, né? Qual é a meta? Qual é o propósito ali? Ele é sobreviver, é conversar, é ter um diálogo, é não morrer naquele dia, sabe? É ter um mínimo de dignidade. Então o Viktor, ele vai trazendo muito essa questão que a gente está muito obstinado às vezes por um propósito, por uma realização, e a gente não entende que não existe, eu tenho que ser médico, eu tenho que ser psicólogo. Não, eu tenho que viver bem, né? E às vezes esse viver bem vai depender do contexto em que eu tô, e ele é prova viva disso, o Frankl, né? E isso também me lembra, então, assim, tanto Frankl como outros autores vão mostrar que não existe um sentido, em busca de sentido no cotidiano, não tem um sentido da vida.
tem o sentido do cotidiano que a gente vai, a partir do momento que a gente vive, né? Ou seja, que a gente não está buscando o oceano, mas a gente entende que a gente está na água e está no oceano, né? A gente vai entendendo qual é o sentido daquele tempo, daquele contexto, daquela época, né? Então, não é eu gosto muito dessa frase, assim, não é sobre o sentido da vida, né? Como a Alma 22 ficava, qual é o sentido da vida? É sobre encontrar sentido na vida. E eu vou ter um sentido na vida quando eu sou estudante, um sentido na vida quando eu sou trabalhadora, um sentido na vida quando eu estou aposentada, mas eu tenho que encontrar o sentido na vida que eu estou vivendo, não o sentido da vida e o propósito e tal. Até por curiosidade mesmo, gente, o Victor não tem muito a ver com nossa mesa que eu lembrei, achei que seria legal trazer. Tem uma coisa que eu acho linda do Frankl, que ele diz assim, que a última liberdade humana é a escolha de como agir diante das situações. Porque a gente não tem muita liberdade no nosso pensar, existem pensamentos automáticos, a gente não tem muita liberdade no nosso sentir, a gente sente algumas coisas que a gente não queria sentir, mas a gente tem liberdade do agir. Eu senti isso, eu tô pensando isso, mas eu vou agir de determinada maneira, né? Então, eu acho muito bonita essa parte do Frankl, né? Mas voltando aqui também, outra coisa que ainda nessa questão do sentido, né? Sobre ter sentido ou não a vida, eu gosto muito, e aí se alguém souber que me corrija, mas eu acho que foi Dostoiévski, né? Que falou que, muito dessa frase mesmo, eu acho que foi Dostoiévski, né? Assim, a vida não tem sentido. Nós atribuímos sentidos a ela. Então, isso que Dostoiévski, que Frankl, que tantos teóricos falam, é o que o Soul nos traz. A vida não tem sentido. Não é, o sentido da vida é tocar jazz, é ter um propósito. Não, a vida não tem sentido, né? Nós vamos atribuindo sentido a ela a cada momento. E eu também, aí vamos destrinchar mais ainda os nossos conceitos, né? Porque tá tudo da mesma panela aí, né? Sentido, missão, propósito. Primeira coisa, eu quero diferenciar sentido de felicidade, porque tem muita gente achando que quando tiver, você não tem uma vida com sentido, se você tiver sentido, você vai estar feliz. Será? Vamos lá, pensa só. Sentido é diferente de felicidade, gente. Então, por exemplo, ajudar pessoas com câncer, fazer voluntariado num hospital para crianças com câncer, casos graves. Aquilo ali pode me dar um extremo sentido. Mas será que eu tô a pessoa mais feliz do mundo vendo ali as crianças morrerem, falecerem cotidianamente? Não, mas me dá sentido. Mas não necessariamente eu tô feliz. Entende? Então, o que é que seria esse sentido, né? O sentido, quando a gente fala em sentido, eu quero que vocês pensem, isso faz sentido para mim? Ou seja, isso eu conecto com isso de alguma forma? Para eu conectar, então, por exemplo, lá do câncer. Eu já tive câncer, sabe? Então, às vezes ajudar uma pessoa com câncer faz sentido para mim porque me conecto com essa pauta porque diz da minha história. Então, aqui a gente tem uma primeira pista. O sentido, ele se refere a um passado que faz com que no meu presente eu me conecte com algo. Então, o sentido, ele diz da minha história de vida. Sentido pensa no passado que me faz conectar com algo, né? E não necessariamente isso vai me deixar extremamente feliz no momento, mas pode fazer um super sentido pra mim, né? E aí até essa semana mesmo eu postei pra vocês que eu anoto nas folhas de vinho, né, a data de algumas datas especiais, a gente anota a data, a ocasião e quem bebeu com a gente. Para alguém aquilo ali é só uma rolha, né? Mas como tem um passado, o momento que eu bebi com aquela pessoa, a ocasião que a gente estava, aquilo tem muito sentido para mim, aquela rolha. Aquela rolha faz super sentido para mim. Mas para você, às vezes, eu chegar com aquela rolha, vamos jogar no lixo, entende? Então a gente já entendeu o que é sentido, então vamos entender um pouquinho o que é o propósito, né? E eu já falo a confusão que o filme faz aí em relação ao propósito, né? O propósito, gente, quando a gente falar em propósito aqui, pensem como se fossem objetivos centrais de motivação, né? É como se fosse o que te move. O propósito, ele vem muito nessa questão de uma pulsão, o que molda as tuas metas, para onde é que você vai se orientar. Enquanto o sentido, ele vem de um passado, né? O passado faz com que eu me conecte na atualidade com algo. O propósito, ele vai se referir do meu presente para o meu futuro. Então, o meu propósito, ele vai orientar, vai nortear minhas ações para o futuro. Sendo que o meu hoje, né? O que tem sentido para mim hoje, se eu falar, meu propósito, ele tem sentido para mim. Então, ele só tem sentido para mim porque teve um passado. Então, é tudo conectado. Então, o propósito, ele é conectado com o sentido é conectado com o meu passado.
Por isso que é sempre bom a gente ter bons presentes, porque esse bom presente hoje vai ser, amanhã vai ser o meu passado, que vai se conectar comigo e que vai me possibilitar, né, propósitos, enfim, né? Espero que tenha ficado mais ou menos claro, né? Então, assim, por exemplo, só para a gente ir, eu vou olhar agora o tempo, eu chego e me assustei como passa rápido, né? Para ficar mais claro. Um religioso, ele pode ter como propósito salvar vidas, ou seja, lá na frente, né? Sendo que o filme, o médico também pode ter o mesmo propósito, salvar vidas. Sendo que existe uma diferença de como um religioso vai fazer isso e como um médico vai fazer isso. As ações que cada um vai fazer. Então, o propósito é essa coisa abstrata que vai nortear as minhas ações. E essas ações para eu cumprir o meu propósito, que está conectado com o meu sentido, né, é a minha missão. É isso aqui, a missão é algo mais concreto. Sendo que o propósito ele é algo mais amplo, que ele engloba, né, o propósito ele não é lá na frente, ele engloba a minha missão e ele engloba o meu sentido de vida, ele engloba tudo. Então, o propósito é o mais amplo, que vai englobando a minha missão e vai englobando o meu sentido, né? E, assim, o filme ele vai trazer uma pequena confusãozinha, por quê? Porque chega uma hora que ele fala primeiro ele passa o filme fazendo assim, ele não esclarece durante o filme, a palavra propósito e missão ela surgem, e ele não vai esclarecendo o que é cada coisa. Mas ele vai chegar no final, uma parte que isso vai ficar mais confuso ainda, eu vou já explicar, né? Então, assim, lá, voltando aqui só na missão, que eu acho que essa cena pode ser legal pra gente conversar. Tem uma hora lá que a 22 ainda tá nessa... Eles ainda não explicaram a diferença, nem vão explicar, de missão e propósito. E a alma 22, ela tá lá na Terra, gostando de viver, e ela pega e fala pro Joey, que é o obstinado, né? Ah, se a minha missão for andar e olhar pro céu... E aí ele olha e fala, mas isso não é propósito, isso é só a vida, ou seja, isso é só água, né? Então, às vezes a gente está muito obstinado com o propósito e a gente não entende que existem possibilidades de propósito que vão mexer com a nossa missão, que vão mexer com o nosso sentido de vida. O propósito da vida no Soul, e a gente vai já falar um minutinho sobre isso, é simplesmente, e que é o que o Frankl vai falar, o Dostoiévski vai falar, o propósito da vida é viver. Porque se eu entendo que o propósito da vida é viver, as minhas ações, a minha missão vai estar alinhado com esse viver. Acontece que a maioria das pessoas, isso é clichê, mas é real, elas não vivem, elas existem. Elas estão na busca do oceano dizendo que isso aqui é só água. Quando a alma 22 chega pro Joey e fala, se a minha missão for olhar pro céu e comer pizza e andar, mas isso é só a vida. Mas que é algo mais belo do que a vida e do que viver, né? Então, assim, até por que o filme também faz essa confusãozinha, assim? Lá no final do filme, aí não, isso aqui talvez possa ser spoiler, mas é só um parênteses, tá, gente? Então, se você não quer citar a próxima frase, né? Lá no final do filme, determinado personagem fala para a 22, sua missão não é o seu propósito, né? Não tem que ter propósito. A personagem fala literalmente, você não tem que ter propósito. E existem diversas interpretações disso, porque eles não explicam, então, a diferença no filme de propósito, de missão. Eles não explicam nada disso que eu acabei de explicar. Mas eles deixam muito claro, dizendo que você não tem que ter propósito. E isso gera uma confusão aí para muita gente. Por quê? Na minha interpretação, por que no Soul e entre tantos autores não há que ter propósito? Porque o propósito da vida é viver. E se você realmente se propor a viver, a sua missão, ela vai estar dada. Então, salvar vidas, como exemplo que a gente deu. Salvar vidas como propósito, ele é um propósito dentro de outro propósito. O propósito é viver. E às vezes, para eu viver bem, eu vou salvar vidas. E às vezes eu vou salvar vidas numa missão médica, numa missão religiosa, numa missão altruísta, numa missão... Não. E aí vai sendo diferente para cada pessoa. Mas as pessoas, elas colocam esse mercado, essa nossa sociedade de alto desempenho colocou na cabeça que todo mundo tem que ter um outro propósito além de viver. Inclusive, esse propósito nos rouba de viver, que são as almas perdidas que a gente falou inicialmente, que são os obstinados. Então, a pessoa está tão obstinada com o seu propósito, tocar jazz, workaholic, ganhar tanto, que ela nem vive, né? Então, o propósito, ele não... Existem pessoas que elas têm um propósito dentro do propósito. Meu propósito é viver e dentro desse propósito tem um outro, que bom.
Mas tem pessoas que elas ignoram o propósito maior, viver, em prol de um micropropósito que é ganhar dinheiro, ser artista tal, ser influencer tal, ser tal coisa. E aí a vida fica aquela questão horrível. Então, por exemplo, vocês lembram que eu falei lá? Acho que dá pra conectar, não sei se eu vou conseguir explicar direito não, mas vamos lá. Lembra lá do Iron Man que eu falei? A meta dele era ser Iron Man. Digamos que o propósito dele, eu dei 2 exemplos, o que se deu mal e um que agregou a família, né? Então, o que agregou lá a família, o propósito dele era viver. E dentro desse propósito viver, ele teve um outro propósito. Vou virar atleta. E foi bom, porque virar atleta potencializou o propósito viver, né? Agora, o outro, ele ignorou o propósito viver e ele ficou obstinado com o propósito virar atleta, a ponto de destruir a própria família, entende? Então, quando o filme nos traz, isso é minha interpretação, todos estamos livres para discordar, quando o filme fala literalmente que você não tem que ter propósito, eu interpreto como você não tem que ter um outro propósito além de viver. Porque lá naquela dimensão em que as almas, né, vêm para a Terra, elas simplesmente têm que estar aptas a viverem. Elas não têm que ter, você vai ter que ser isso. Não, mas algumas pessoas elas vão encontrar determinadas coisas que potencializam a vontade de viver. No caso da Alma 22, foi andar, caminhar, comer pizza e tal, foram outras coisas, né? Então, nem sempre ter um propósito, gente, vai ser uma coisa boa, né? Mas a nossa sociedade, ela fica pregando como se ter propósito fosse a melhor coisa do mundo. Não. O propósito, esse propósito dentro do propósito viver, né? O propósito, ele pode migrar para um canto, esse micropropósito, tá? Vou chamar de micropropósito. Ele pode migrar para um canto ruim, como no exemplo do Iron Man, para um canto bom. Ou então, sei lá, vou dar um exemplo aqui, me perdoem, mas pega, por exemplo, algumas empresas. Vamos pensar que uma empresa de aplicativo, ela tem como propósito deixar o mundo mais verde. Todo mundo pode ir lá, ó, bater palma. Nossa, a empresa quer deixar o mundo mais verde. Mas como é que ela vai fazer? Ou seja, a meta ali é deixar o mundo mais verde. Mas, às vezes, o que ela vai fazer para deixar o mundo mais verde é fazer com que trabalhadores sem contrato de trabalho pedalem a cidade inteira na chuva e no sol. É a missão da empresa. Entende? Então, o propósito, ele pode ser bom ou mal. Vai depender da sua missão e vai depender principalmente se esse propósito potencializa o propósito de viver, o propósito vida, ou se ele apequena esse propósito vida, né? Então, eu acho que o filme ele tenta nos alertar o tempo inteiro, né, assim, de como a gente é bombardeado nessa sociedade, de que temos que ter propósito, de que temos que competir, de que temos que alcançar algo, que não importa viver. Tanto que aquela frase que eu detestava, do trabalho enquanto eles dormem, né, estude enquanto eles saiam, ela está dizendo, viva esse micropropósito e não viva, né? Então, eu conectei muito esse filme também com o Sociedade do Cansaço. Se puder, assistam depois, né? Então, a gente caminhando aqui no final aqui da nossa live, até vou já ler os comentários, se quiserem deixar alguma dúvida agora, para não voltar tanto. Eu acho que no final das contas, além desse aprendizado, né, eu acho muito bonito essa ousadia de nos dizer que a vida não tem propósito, porque o propósito é viver, né? Se você vier para viver, tá de bom tamanho, porque se você vier para a vida para cumprir só o seu micropropósito e estragar o resto, não dá, né? Eu acho que também ele me gerou uma reflexão muito grande sobre o que é a vida boa, né? Porque muitas pessoas acham que a vida boa é a que tem sentido. Mas será que, mas a gente já falou, o sentido nem sempre me traz felicidade. Ele me conecta, porque diz do meu passado de algum modo, né, consciente ou não. Algumas pessoas acham que, então, o que traz a felicidade, a vida boa, é a que tem muito propósito. Mas a gente vê diariamente como um filme traz o Joey, que ele toca e depois era só isso. Como a gente vê diariamente pessoas que passam em concurso e pensam, era só isso? Era só isso? Né? Então, para além de desmascarar essa face do propósito, da felicidade, do eu vou ser feliz quando, que foi o que a gente começou a nossa fala hoje, ele traz essa reflexão do que é a vida boa. E eu gosto muito de pensar que a vida que vale a pena ser vivida é aquela vida em que existem momentos que a gente não quer que eles terminem. E nem sempre esses momentos são nobres, nem sempre esses momentos são de grandes realizações. A vida que vale a pena ser vivida, né, eu acho, e isso tem muitos autores falando, o Cortella, o Clóvis, que eu sou fã de carteirinha, né, o Clóvis de Barros Filho,
A vida que vale a pena ser vivida, no final das contas, é uma coletânea de dias que valem a pena serem vividos. Então, se eu sou estudante, concurseira, mas hoje eu estudei lá 7 horas, mas aí eu também falei com meu namorado, eu conversei com uma amiga, eu fiz uma atividade físicazinha, foi um dia legal, eu me senti produtiva e ao mesmo tempo dei conta da minha vida social minimamente, aquele dia valeu a pena ser vivido. Então, uma coletânea desses dias que valem a pena serem vividos é a vida que vale a pena ser vivida, é a vida boa, né? Acontece que às vezes, naquela obstinação das almas perdidas do soul, a pessoa, não, eu tenho que estudar para concurso. E ela destrói os seus laços, ela destrói seus divertimentos, ela destrói tudo, tudo, em prol desse, né, desse micropropósito dentro desse propósito, né, que estraga esse propósito maior. Então, assim, e a vida, e se você para pensar, essa vida que vale a pena ser vivida, que são pequenos dias, né, que a gente quer que se repita, a gente quer dar replay em alguns dias, e uns dias mais, outros menos, né, eles são permeados pelo flow. Vocês lembram do flow que a gente começou falando sobre ele, né? Às vezes a pessoa lá, se o estudante está hoje estudando, vou pegar o exemplo do estudante que a gente começou com ele está lá, a matéria está muito difícil, hoje o dia vai ser aversivo, mas se ele se respeita, ele respeita a progressão a linha de aprendizado dele, então ele vai botando micrometas, hoje ele vai estudar 8 horas, ele vai ficar feliz, porque ele soube colocar o desafio na medida certa, né? Então, às vezes, um estudante ele pode ter flow em seu estudo, a pessoa que faz um trabalho, né, que ela consiga esse desafio certo no trabalho dela, ela pode ter flow no seu trabalho, num hobby, um quebra-cabeça com número de peças adequados, a pessoa pode ter flow fazendo esse quebra-cabeça. Então, a vida que vale a pena ser vivida é uma coletânea de dias que valem a pena serem vividos, que normalmente tem esse tal de flow no meio. E a psicologia positiva tem vários artigos sobre isso, se vocês quiserem dar uma lida, são bem legais. Eu acho que se a gente sair daqui hoje pensando que não é algo determinista, que a vida não é algo determinista, que a vida não tem sentido, é a gente que atribui sentido a ela, que o propósito, não tem que ter propósito, o propósito é viver. Se você alinhar a sua vida com o que potencializa a sua vida, você provavelmente vai estar no caminho bom, né, assim. E aí, até para quem é cristão, sabe, tem uma passagem que diz que a gente tem que ter vida e vida em abundância. Então, talvez o propósito seja esse, ter vida em abundância. Para mim vai ser uma coisa, para ti vai ser outra, né? Para uma 22 vai ser a vida cotidiana e que tá tudo bem, ok? Bom, era mais ou menos isso aqui, tô correndo no tempo, mas era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Eu fico sempre muito lisonjeada com o tempo que vocês dedicam e vou dar uma lidinha aqui se tiverem algumas dúvidas, né? Alguém falou, psicologia positiva está atrelada ao flow? Sim, é o Mihaly, eu não sei falar sobre o nome dele, eu me embanando todo. Começou, né, por causa do flow, dos estudos de flow, né? A Ana Luísa dizendo, estou tendo um momento de flow, fico muito feliz, né? Camila sempre muito obrigada, Joana, Leila, eu fico honrada. A Leila, gente, ela é cap de uma revista maravilhosa, a revista pré-histórica. Depois, se quiserem dar uma olhada, é uma revista analógica no Instagram, né? Deixa eu ver aqui. Às vezes as pessoas estão tão focadas na busca do que considera ser o seu propósito, que só aquilo a fará feliz, que não aproveitam as alegrias simples do dia a dia. É exatamente aquela questão eu quero o oceano. Essa aqui é água. Ou então, quando a alma 22 chega pro Joe, e se isso aqui fosse a minha missão? Isso é só a vida. Exatamente, né? As pessoas, elas ignoram a vida, que é o propósito maior, em busca de um micropropósito e se perdem nisso, né? Vamos lá. Viram a reflexão que a Flávia está perguntando, viram a reflexão que o Estadão trouxe hoje? Não, alguém devia ter me mandado, então eu devia ter visto, eu não vi, né? A Jana perguntando o que é propósito. Jana, a gente falou sobre isso ao longo da live, define bem direitinho o propósito em relação ao seu futuro. Alguém pergunta, Priscila, o que é vencer na vida, né? Isso sempre me inculcou. Eu acho, essa frase me incomoda muito, né? Vencer na vida. Primeiro porque dá essa impressão da vida ser uma guerra, né? Mas eu acho que não é sobre vencer a vida, é sobre viver a vida e não perder a sua vida enquanto eles vivem em prol do propósito XYZ, né? Então, se vocês tiverem saído daqui entendendo um pouco sobre flow, sentido, propósito, missão, eu acho que o repertório, né, cultural de todo mundo aqui está bem maior, e até para quem não viu o filme, pode ser que tenha uma experiência
muito melhor de ver o filme, né? Assim, para refletir mais, porque o filme ele não deixa claro, gente, o que é propósito, o que é missão, ele deixa claro que não tem propósito. Então, cada um vai fazer a sua interpretação. A minha interpretação é que não há propósito, porque o propósito da vida é viver. Algumas pessoas vão encontrar outros propósitos para potencializar esse viver, e outras pessoas não, vai bastar o viver cotidiano, né? A Domitila, você é maravilhosa, fico muito feliz mesmo, gente. Ok, deixa eu ver aqui só se tem mais alguma questão. A Sara, essa live no domingo foi perfeito, fico muito feliz. A Heloísa perguntando, Heloísa, vai ficar gravada aqui, o nome a gente tá falando sobre o filme Soul, né? Ok, Gregori, a metáfora do oceano é totalmente blow mind, né? Quem não pegou a reflexão na história do filme todo, nesse momento tem esse gancho, sim. Muitas pessoas... Gente, o filme... Lembra que a gente começou falando que é a narrativa alegórica? Você pode ver o filme de uma maneira bem como uma criança, de uma maneira bem concreta. E já vale a pena, porque é fantástica a qualidade técnica, a trilha sonora, o enredo em si, é muito bom mesmo. Mas, se você entender aquilo ali como alegorias, como sentidos ocultos, né, como símbolos que podem ser descobertos, né, fica muito mais rico. E se você entender essa questão de sentido, que é diferente de felicidade, o flow, o propósito, a missão, vai ficar muito mais rica a experiência de assistir o filme. Vai ser realmente uma obra de arte, né? Como a gente começou falando um pouco da diferença entre entretenimento e arte. Então, talvez eu queira até corrigir. Então, o filme ele pode ser visto como entretenimento, se você não tiver, talvez, um repertório ou alguma questão assim. Mas ele tem um grande potencial de filme de arte se você entende de forma alegórica, né? De forma a destrinchar os sentidos. Ok? Bom, gente, é isso. Eu fico muito feliz, espero que tenha contribuído e que a gente tenha outras oportunidades de falar de filme. Essa é a primeira vez que eu falei de filme aqui, mas gostei, né? Eu sempre falo de livros, mas achei bacana como o filme Soul surgiu muito no saque, eu gosto dos nossos diálogos. Eu achei bacana a experiência, espero que tenham gostado, ok? Beijo, tchau, tchau!